Cristiano. Johnny, vamos todos, então, a levantar questões aqui e, mais uma vez, eu passo, então, a palavra ao Cristiano, depois também ao deputado, para a resposta sobre essa questão aqui colocada. Obrigado, Carlos. Eu acho que talvez o primeiro ponto, endereçando a pergunta, é reconhecer que existem vários vetores, todos muito complexos, para a gente endereçar, ao mesmo tempo, o aumento de demanda de energia, as necessidades de investimento, e esses investimentos acabam gerando empregos e impostos que vão ser direcionados para as necessidades sociais de um determinado país, uma determinada região, mas, ao mesmo tempo, tentar fazer isso baixando a intensidade de carbono da energia que a gente consome. Eu acho que, às vezes, o debate ele é muito, para usar as palavras do presidente Temer, ele é muito polarizado, ou radicalizado. E, na verdade, você precisa fazer de tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa de políticas públicas que façam com que o investimento no óleo e gás ele seja competitivo, estável e de longo prazo, porque isso ainda é uma fonte necessária de energia e, como o secretário de Estado falou, super importante para algumas regiões do país, o Rio de Janeiro. Reconhecer que, por exemplo, há outras bacias exploratórias no Brasil que possam trazer esse benefício para outras geografias do Brasil. O debate da margem equatorial mostra isso. Porém, também incentivar as novas fontes de energia. A gente tem os biocombustíveis, e o deputado Arnaldo foi importantíssimo no PL do combustível do futuro, potencializando uma capacidade que o Brasil tem nessa área. A gente teve avanços no marco regulatório da eólica, da solar, do hidrogênio. O Nordeste tem essa vocação e a gente tem que reconhecer essa vocação. Então, eu acho que o meu ponto é de que a gente faça o progresso em todas essas áreas, ao invés de escolher uma versus a outra, especialmente pela vantagem competitiva que o Brasil tem versus outras nações. Muito bom, Cristiano. Por favor, também, o Elmar. Aqui o Elmar também concluindo, depois a gente, por favor, se puder também responder essa questão. Eu acho que é bastante positivo essas iniciativas. Como eu dizia há pouco, a despeito de um princípio constitucional nosso, da alternância de poder, seria importante que essa política de energia fosse tratada como política de Estado, com algo mais planejado, e é necessária a participação cada vez mais próxima do poder público, sobretudo do Congresso Nacional, dos empresários. Porque eu assisti aqui à apresentação, à abertura do presidente Michel, e ele falava da Constituição. A Constituição inglesa trata muito mais de princípios do que, objetivamente, de diretrizes objetivas, porque da concepção da natureza do britânico, essa questão de observância de determinados princípios. No Brasil, não. Nós temos uma cultura de que, de um governo por outro, mediante portarias, se muda completamente a formatação e política de atuação de setores importantes e estratégicos, como é a energia. Isso força com que, pela cultura da nossa política, da nossa política de investimento, sobretudo, cada vez mais a gente tem que colocar isso na legislação. E aí a gente dispõe de parlamentares que se destacam, como o deputado Arnaldo Jardim falou aqui há pouco, o Cristiano tratou da questão de incentivo do combustível do futuro, que traz desenvolvimento regional, é importante, a despeito da falta de participação do poder público. Na minha terra tem uma planta que se chama Sisal, que é muito parecido com a Garve, no México, e o Cimatec, que é um órgão ligado ao Sistema S, que tem um centro de pesquisa fabuloso, vinha desenvolvendo o etanol do Agave, que sai muito mais barato, vamos dizer, 1/3, praticamente, do etanol do milho, do etanol da cana-de-açúcar. E precisava de 25 milhões de reais ano para investimento dessa cultura. Não tinha, o governo não colocava. Tentei de tudo para fazer com que o governo pudesse investir isso, foi o Ministério da Agricultura, não dispunha de recursos, e, graças à Shell, hoje nós temos uma planta lá no município de Conceição do Coité, na Bahia, com a iniciativa do Cimatec, para que possa trazer. Olha como é que pode crescer um país que tem baixíssimo nível de investimento em ciência e tecnologia e pesquisa. E, graças à iniciativa de empresas privadas, é que isso está podendo avançar.
Então, eu queria concluir dizendo que cada vez essa sinergia se faz necessária do poder público com a iniciativa privada para que a gente possa colocar no ambiente da legislação, fazendo com que se torne muito mais difícil a mudança de rumo de políticas que podem beneficiar o investimento do nosso país. Ok. Nós temos uma pergunta aqui do deputado Arnaldo Jardim, aqui na plateia. Por favor, deputado. Não, tem uma pergunta antes aqui, que Por abre favor. até para a pergunta do Arnaldo Jardim, e aproveita esse embalo aqui de pesquisa, desenvolvimento e também do CISAL. Eu ia pedir para o Elmar falar um pouco do CISAL, já falou aqui, que foi desenvolvida lá na Cimatec, em Camaçari, e eu vou tentar fazer 3 perguntas aqui, que acho que cada um pode contribuir. Primeiro, eu ia perguntar do CISAL, Elmário, você contar um pouquinho como se deu esse processo da pesquisa lá na Cimatec para desenvolver esse tipo de combustível. E eu queria depois que o Cristiano Pinto pudesse abordar um pouquinho o que ele estava contando para nós ontem, que a Shell investe 500 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. É raro você ver alguma empresa brasileira investindo em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente está um pouco dependente de multinacionais fazendo esses investimentos lá. E eu queria que o Cristiano contasse um pouquinho dessa iniciativa de pesquisa e desenvolvimento, a importância dela, não só para a Shell, mas para o desenvolvimento de novas tecnologias, e terminar aqui com o Juliano, secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, se a Secretaria da Fazenda ou o Estado, Juliano, pode fazer ou pode criar algum mecanismo, algum incentivo para essas empresas investirem mais em pesquisa e em desenvolvimento. Eu imagino que sim, imagino que ontem também você deve ter colocado alguns pontos, mas acho que a gente pega um pouquinho de cada. Então, o CISAL, a Cimatec lá em Camaçari, os investimentos da Shell em pesquisa e o incentivo para poder fomentar esse tipo de investimento. Muito bom. Johnny, a primeira iniciativa que teve da questão de pesquisa com o CISAL se deu quando houve a atração da planta da Ford para Camaçari. O CISAL, historicamente, se desenvolvia através de fibras naturais para fazer tapete e para materiais de construção que eram exportados. E, com o advento da vinda da Ford, a Ford imaginou em construir um produto novo com essa questão do meio ambiente, que era não sei se vocês se lembram, um veículo chamado EcoSport, em que eles pensavam a partir da fibra do sisal, fazer o pallet, com o pallet a construção dos painéis dos carros e dos para-choques. E contrataram o Cimatec para fazer essa pesquisa com relação a isso. Na hora que eles foram para campo, para ver a cadeia de produção toda da questão do sisal, começaram a perceber umas máquinas muito antigas que levavam a cortar o braço das pessoas, fazendo uma vinculação com uma espécie de trabalho escravo. Aí o americano caiu fora disso e praticamente foi paralisado. Retornou agora porque se contratou novamente o Cimatec para fazer estudos do aproveitamento daquilo que o que mais dividendo traz para a exploração do sisal e que nunca foi explorado no Brasil, era jogado fora, que era o sumo que em países como a China são utilizados por indústrias e laboratórios para a construção de inseticida, e no México com a planta que é muito parecida com o sisal, que é o agave, para a fabricação da tequila. A partir daí, eles começaram a fazer um projeto para o desenvolvimento do etanol de sisal, sem recurso de alguém que investisse. Aí trouxe para a Shell, que comprou a ideia, e aí o Cristiano pode falar de forma muito mais apropriada do que eu sobre isso, tanto do início como do estágio que está isso aí hoje. Obrigado, deputado. Obrigado, João. Só para exemplificar, eu toquei rápido na minha apresentação, né? A companhia hoje investe mais ou menos 500 milhões de reais. Esse, para mim, é um exemplo impulsionado por uma lei colocada no advento da abertura do mercado de petróleo e do pré-sal brasileiro, que nos coloca a oportunidade de investir 1% da receita oriunda do pré-sal em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, para o Brasil. Então, a parceria pública-privada aí eu acho que tem um exemplo aí extremamente positivo. A Shell decidiu, por iniciativa própria, não construir o seu próprio centro de pesquisa no Brasil, mas em reconhecendo a capacidade técnica, a capacidade humana
existente nos centros de pesquisa brasileiros. Você citou o Cimatec, tem o Senai e outros mais. A gente investe esses 500 milhões de reais via parcerias. São mais de 20 centros de pesquisa brasileiros. São 40 projetos na sua totalidade que estão em curso nesse momento. Mais de 1.600 pesquisadores brasileiros envolvidos nas nossas pesquisas. 1/3 do que a gente investe vai em novas tecnologias. Esse projeto que o deputado Marcos citou, no interior da Bahia, ele visa tentar provar a tecnologia, ainda é um projeto de pesquisa, então ele pode dar certo, como pode não dar certo, tentar provar a viabilidade técnica, econômica, em escala comercial, da conversão do sisal ou do agave numa geração de etanol que pode vir a ser competitivo, mas tem um outro impacto social de criar uma nova indústria numa região carente do Brasil. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente investe 2/3 em tecnologias para a produção de óleo e gás, para aumentar a eficiência, baixar a intensidade de carbono, da forma como a gente produz o óleo e gás brasileiro, e 1/3 desse investimento vai para as novas tecnologias. Um outro projeto super interessante que a gente está testando no estado de São Paulo é usar toda a malha de distribuição já existente do etanol, que já chega nos postos de gasolina. A gente fez uma parceria com várias empresas, com a Toyota, com a USP em São Paulo, e a gente está tentando, numa escala pequena, converter esse etanol em hidrogênio, para que esse hidrogênio possa ser usado nos ônibusinhos que transportam os funcionários e os alunos dentro da Universidade de São Paulo. Então, são projetos de pesquisa e desenvolvimento, podem dar certo ou não, a grande maioria, às vezes, não dá certo, mas a gente aposta que um ou outro possa vir a se materializar e ser um grande game changer nessa questão da transição energética. Muito bom. Para o secretário. Bom, Johnny, sobre incentivos, é importante dizer que, em primeiro lugar, a reforma tributária ela coloca um fim a esses incentivos fiscais. Os estados, todos eles vão ter que encarar os incentivos dados com o ICMS de maneira derradeira agora até o início da reforma. Isso começa em 2029, a ter que reduzir os incentivos fiscais tão importantes para esse setor. Nós estamos muito atentos a essa questão de discutir, tanto que uma questão importante, que são os data centers, que consomem uma energia gigantesca, que foi dito aqui. Os secretários de Fazenda devem discutir ainda, nesse mês de novembro, uma proposta de incentivo ao setor. Obviamente, esses incentivos terão que passar por energias renováveis. E, como eu disse, a gente reconhece que, por exemplo, o gás ainda é uma energia que não é totalmente limpa, mas ela precisa ser encarada como uma matriz de transição. O Rio de Janeiro vai levar essa proposta, um incentivo de redução de base de cálculo do ICMS para esse setor, para incentivar o desenvolvimento dessa energia, incentivar o desenvolvimento desse setor no Brasil. Agora, a gente acredita também que precisamos encarar essa transição energética sem radicalismo, como colocou o Cristiano aqui. A gente precisa ver como é que isso pode ser endereçado de uma forma eficiente para a gente ter resultados realmente produtivos para o Brasil. O setor de óleo e gás tem um benefício específico, que é o REPETRO, acho que o Cristiano deve conhecer, que incentiva as importações e dá, no que tange aos estados, um grande desconto no pagamento do ICMS, de 3%. Envolve importação de equipamentos. Então, assim, os estados têm procurado, todos os estados, dialogar. A guerra fiscal, nesse sentido, foi bastante reduzida. E a gente acredita que com a reforma tributária, mais uma vez reforçando isso, a gente consiga, até mesmo com o imposto seletivo, que vai acabar fazendo uma tributação maior sobre alguns bens que não têm uma produção boa, como questões de açúcar, as questões dos açucarados, a questão do óleo e gás, acaba incentivando naturalmente o desenvolvimento dessa matriz energética limpa. Tá bom? Muito bom, secretário, obrigado. E agora sim, então, a nossa pergunta aqui, a primeira pergunta aqui da nossa plateia, com o deputado Arnaldo Jardim, por favor, deputado. Muito obrigado. Alô? Alô? Muito obrigado, bom dia a todos. Na sessão de abertura, o Lord Evans of Ceylon disse que a questão de transição energética é um vetor definido como de desenvolvimento aqui para a Inglaterra, para o Reino Unido. No Brasil, nós temos a mesma prioridade, e o painel agora nos dá uma abertura muito grande com relação a isso. Biocombustíveis, o perfil das energias renováveis na nossa matriz energética, mas eu queria me concentrar
pelo papel estratégico que tem na questão do gás. E o deputado Elmar, sem nenhum favor, é o grande líder dessa questão lá em termos da Câmara dos Deputados, o senador Portinho também a isso se dedica no Senado Federal. Eu queria indagar, com o olhar seu, Cristiano, daquilo que são os desafios do empreendedor, como é que você acha que nós poderíamos mexer para que o gás fosse mais acessível no Brasil, em volume e, particularmente, custo? Porque hoje nós sabemos que, comparativamente, o preço do gás natural é quase proibitivo no Brasil. Perguntar ao nosso querido deputado Elmar, do ponto de vista de iniciativas, além daquelas que você já propôs, Elmar, da rede de gasodutos ser ampliado, que iniciativas nós poderíamos mais ter para poder tornar mais acessível a questão do gás? O Juliano, nosso secretário, falou agora das reformas tributárias, lembrou do Repetro, numa das lâminas do Cristiano, ele fala do avanço já do conteúdo local como uma questão de transição, mas como você encara que os estados também podem fazer seu esforço para que a questão do gás seja mais acessível? Uma excelente pergunta, deputado Arnaldo. Eu acho que talvez eu vou quebrar em três partes. O que a Shell vê globalmente o papel do gás na transição energética. Depois eu vou falar dos desafios do gás natural no Brasil e as diferenças fundamentais do gás no Brasil versus outras grandes geografias, do ponto de vista do preço do gás, e aí algumas ideias do que pode ser feito no Brasil. A Shell acredita muito no gás como um combustível de transição. Talvez isso seja menos relevante no Brasil e mais relevante no cenário global, especialmente na Ásia. A Ásia ainda usa desproporcionalmente um percentual de carvão muito alto na matriz energética. E o gás tem se mostrado o combustível mais factível economicamente e num prazo mais curto para substituir o carvão e, consequentemente, baixar a intensidade da energia elétrica gerada pelo gás versus o carvão. Só para dar uma noção, a produção hoje de hidrocarboneto da Shell, metade é óleo e metade é gás. Então, a aposta nossa está exemplificada por conta a gente tem investido no negócio de gás global. No Brasil, é importante talvez desmistificar alguns pontos, né? O primeiro ponto é o volume de reservas de gás brasileiro é fundamentalmente diferente do volume de reservas de gás americano ou no Oriente Médio. Eu vou botar alguns números na sala como engenheiro que sou. O Brasil tem mais ou menos de 12 a 15 TCF, trilhões de pés cúbicos de gás de reserva. O número nos Estados Unidos é de 200 a 300. E em alguns países do Oriente Médio e na Rússia, 600 a 900. Então, você tem uma diferença de escala fundamental. Quanto mais volume, mais baixo o custo. Esse é o primeiro fator, né? O segundo fator, o gás nos Estados Unidos ou o gás no Oriente Médio, ele está primordialmente em terra. O gás brasileiro, ainda muito concentrado no pré-sal, ele está a 200, 300 quilômetros da costa e a 5, 6, 7 mil metros no fundo do mar. Produzir um gás na terra é muito mais barato do que produzir um gás offshore. Então, essa é uma outra diferença fundamental que é importante ser entendida e reconhecida. O terceiro é o tema da reinjeção. Muito se fala da reinjeção de gás nos campos do pré-sal brasileiro. O tema da reinjeção é um tema extremamente técnico. A reinjeção de gás ela é fundamental e necessária, é um trabalho árduo de engenheiros de reservatório, tentando achar o ponto ótimo para manter a pressão do reservatório. Um reservatório de óleo e gás, quanto mais óleo e gás você tira, é igual uma panela de pressão fazendo feijão. Quanto mais óleo e gás você tira, mais baixa a pressão. Quanto mais baixa a pressão, menos óleo e gás você tira no futuro. Para manter essa pressão, você tem que injetar água e gás. Isso é feito de uma forma bem estudada, com um viés técnico para maximizar a produção de óleo e, consequentemente, maximizar as receitas geradas com aquele reservatório. Então, esse é um terceiro ponto que é importante. Esse fenômeno não ocorre no gás em terra. O quarto ponto é a malha de evacuação do gás do pré-sal brasileiro. Você tem 3 gasodutos hoje, e esses gasodutos estão praticamente 100% com a sua capacidade tomada. Se amanhã qualquer operador do pré-sal quisesse exportar 10, 20, 30% mais de gás, você não consegue, porque fisicamente tem uma restrição, só 3 gasodutos foram construídos ao longo do tempo. Por quê? Custo e as dificuldades e custos associados a essa dificuldade com o licenciamento de fazer um gasoduto com
200, 300 quilômetros, que chega numa praia da costa brasileira e tem que cruzar a praia, às vezes áreas de manguezal. Então é um processo longo e custa muito. E aí o deputado Omar colocou muito bem colocado, né? A malha de distribuição, transporte e distribuição de gasodutos que o Brasil tem em terra, ela é substancialmente inferior, quilômetros de gasoduto por metro quadrado do país, né? Eu acho que os números eles são 20 ou 30 vezes menor do que a Argentina e quase 100 vezes diferentes do que os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha. Então, o Brasil precisa destravar isso. A minha visão, tendo trabalhado 10 anos no negócio de gás da Shell internacionalmente, é que, às vezes, a gente olha o óleo e gás com uma política e regulamentação única. Porém, óleo e gás são fundamentalmente commodities diferentes. E o Brasil precisava ter uma política específica, regulatória, para incentivar a exploração, a produção, a comercialização e o transporte de gás direcionado ao setor de gás. Isso a gente ainda não conseguiu no país. Reconheço o comentário do deputado Elmar, eu acho que a indústria tem o seu papel de culpa aí, de talvez não ter engajado propositalmente, construtivamente, tanto com o governo. Tem uma oportunidade, um trabalho sendo feito hoje no Instituto Brasileiro de Petróleo, de tentar trazer propostas propositivas ao governo federal. Obrigado, Cristiano. Eu vou passar agora a palavra ao presidente do Lead UK, o Breno Silva, que tem uma pergunta a fazer aqui. Por favor, Breno. Obrigado. Acho que o deputado ia complementar, não ia, deputado Omar? Não, era apenas dizer que eu tenho defendido, Arnaldo, você testemunha disso e tem ajudado, inclusive, que houvesse isonomia de tratamento na questão da transmissão de energia. Nós temos uma política completamente dissociada hoje, em que eu falei aqui há pouco das energias renováveis do Nordeste, que a demanda está no Sudeste. A linha de transmissão é custeada pelo consumidor brasileiro, vem na conta. Quando você trata de levar uma termoelétrica para poder levar o gás, isso não é possível. Ou seja, o empresário tem que bancar o investimento, o que torna isso impossível de poder viabilizar a construção do gasoduto, porque funciona mais ou menos como se fosse, para trazer um exemplo aqui bastante prático, um shopping center. O que faz com que funcione e viabilize um shopping center são aquelas lojas âncoras grandes que tornam ele viáveis, aí sai agregando as lojas pequenas depois. É a mesma coisa. Você precisa de uma termoelétrica na ponta para que ela possa viabilizar o investimento da construção do gasoduto. E o que a gente defende no Congresso Nacional é que seja dado a parte que você vai utilizar para energia, para geração de energia da termoelétrica, tenha o mesmo tipo de tratamento que as linhas de transmissão tenham. Ou seja, ou você tira o incentivo de que o consumidor vá bancar na conta a construção da linha de transmissão, ou você dá o mesmo tratamento à parte de gasoduto do gás que é levado para a geração de energia. E aí vocês vão ter outras funções do gás, que além de geração de energia, você traz para a indústria, para a própria rede de postos de gasolina, para o transporte coletivo, melhorando assim também a questão da mobilidade urbana. Portanto, acho que as coisas se complementam agora. Infelizmente, no Brasil, o lobby tem prevalecido sobre o bom senso. A política pública ela sempre tem condições de ser melhor resolvida se utilizar a questão do bom senso. Obrigado, deputado. Agora sim, então, o Breno Silva, por favor. Obrigado, Carlos. Vou pedir licença para fazer um comentário, um pedido, uma pergunta que pode se desdobrar em duas. Tá? A gente tem tempo, acho que dá para fazer. Acho que o Brasil produz uma grande quantidade de energia limpa, acho que isso de energia renovável, isso é fato, e tem uma capacidade instalada e um potencial enorme, de produzir mais ainda. Mas eu acho que ainda não entrega segurança energética por si só, né? Acho que a gente tem visto aí vários episódios que nos mostram que nós precisamos de mais investimento em infraestrutura e principalmente uma visão mais holística no que diz respeito à regulação. Acho que cada setor ali, né, tem se regulado da sua maneira, mas eu acho que nós precisamos de uma conversa mais integrada, às vezes, entre mineração, entre o setor energético como um todo, não somente olhando para o solar, eólico, mas o setor energético como um todo. Então, esse é o meu comentário. E o meu pedido vai porque, pela capacidade instalada e o potencial que o Brasil tem, a gente tem que trabalhar ao lado da demanda. Eu acho que uma das principais atividades que nós podemos desenvolver é a questão da inteligência artificial. O Brasil não pode perder essa fila, né? Em outros eventos do LEAD, eu já tive a oportunidade de falar sobre a questão da inteligência artificial, do meu background de tecnologia,
E eu acho que o Brasil precisa acelerar um pouco mais as nossas políticas, e eu fico feliz, secretário, de saber que o Estado do Rio de Janeiro vai apresentar uma proposta para isso, porque eu acho que isso realmente deve ser feito. E aí o meu pedido aos nossos deputados, Elmar Nascimento, deputado Arnaldo Jardim, se puderem levar essa discussão. Eu sei que há discussões no Congresso sobre isso, mas eu acho que a gente precisa acelerar um pouco mais para a gente não perder essa oportunidade. O Brasil tem um grande potencial para isso. Nós temos mão de obra, nós temos energia, nós temos terra, nós temos tudo o que é necessário para isso, e nós precisamos sair à frente. Nós temos o Paraguai, nosso vizinho ali do lado, que está andando isso numa velocidade incrível, e nós precisamos assumir nossa liderança regional e mundial com relação a isso. E a minha pergunta, que pode se desdobrar em duas, vou falar um pouco do gás também, né, porque o gás acho que é de extrema importância, mas de um outro contexto. Não existe transição energética sem mineração, então eu queria incluir o SAMI aqui nessa discussão também, e de uma oportunidade de negócio. O setor de siderurgia na Europa sofre uma morte lenta para praticamente zerar, exatamente por causa dessas políticas energéticas que a região assumiu, dos custos de energia, que aqui subiu e tem migrado bastante ali para o Oriente Médio, exatamente por causa do gás, né? Mas o Brasil tem um potencial, uma capacidade de poder também a se aproveitar dessa oportunidade e recuperar a sua indústria siderúrgica, que eu acho que também sofreu muito ao longo dos anos. E eu acho que é uma indústria que produz muito emprego, gera muito emprego, e eu gostaria de saber a sua opinião, Sami, sobre esse setor no Brasil especificamente, com relação à mineração, à transição energética. É somente o gás esse caminho, ou o briquet que você comentou, a seco, isso pode também, tem outras pesquisas, outras tecnologias, e acho que o Cristiano já falou, mas se puder também falar um pouquinho do gás utilizado para impulsionar setores industriais no Brasil e recuperar essa nossa industrialização tão necessária para o desenvolvimento do país. Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar sumarizar aqui um pouco com a somatória de alguns elementos. Primeiro, a Vale ela possui um veículo de investimento de aproximadamente R$1 bilhão em investimentos de tecnologia e inovação, incluindo inteligência artificial. E fica, inclusive, João, um convite aqui para o LIDE, para que a Vale traga e abra para vocês todo esse cenário de investimentos que nós fazemos em tecnologia, inovação, inteligência artificial. O Cristiano, salvo engano, na apresentação, mencionou com muita propriedade a alocação de recursos. E é uma questão fundamental quando a Vale escolhe os seus investimentos, os seus projetos, nós temos uma responsabilidade brutal. E uma questão fundamental, como você falou, é o gás. Não somente dos investimentos de tecnologia na Vale nasceu o briquete, que é um produto feito a seco e que aumenta a eficiência dos altos fornos dos nossos clientes da siderurgia global e, ao mesmo tempo, reduz substancialmente em 10% a emissão de carbono. Nós conseguimos, por exemplo, na região dos países, notadamente Omã, Arábia Saudita e nos próprios Emirados, aliado a alguns projetos em desenvolvimento no Sudeste Asiático, ser competitivos. Por quê? Você tem infraestrutura e gás barato. Qual é o problema para a gente desenvolver um projeto no Brasil, como todos aqui discutiram? Custo do gás, absolutamente inviável. Distribuição. Então, se o país não resolver essa questão técnico, operacional e econômico-financeiro, realmente fica difícil o desenvolvimento de um projeto no Brasil. Em relação à Europa, que eu não mencionei, eu falei um pouco de Oriente Médio, lembrando que China é responsável por 60% aproximadamente do consumo de minério de ferro de alto teor da Vale. Níquel. O Departamento de Estado americano é responsável por 60% aproximadamente da produção da Vale. E nós olhamos a Europa e dentro do comentário que eu fiz, nós temos mais de 50 acordos em andamento discutindo projetos aqui na Europa e estamos atentos, mas igualmente a gente tem que olhar a questão geopolítica. Então, hoje, existe um cenário complicado que tem que ser resolvido, e eu não tenho dúvidas que será resolvido, espero que no curto prazo, para que a gente possa avançar com projetos e resgatar a energia na Europa, incluindo alguns projetos de hidrogênio verde. Então, a Vale é interessada, ela investe substancialmente, temos projetos em discussão e esperamos
que, no curto prazo, toda essa questão geopolítica possa ser destravada, a gente tenha a confiança no modelo jurídico-regulatório. Dentro dessa vice-presidência que eu ocupo, até para que os senhores e senhoras entendam, o que está fazendo um advogado aqui nesse painel? A minha vice-presidência, ela inclui algumas verticais, não só do mundo jurídico, mas jurídico, regulatório, licenciamento ambiental. Então, toda a produção da Vale depende de liberação de cavidades, de cavernas. Temos uma discussão, deputado Elmar, no Congresso, sobre o decreto de cavidades, que pode liberar 26% do potencial mineral da Vale. 26%. A Vale, hoje, caminha para se tornar a maior produtora de minério de ferro do mundo, com 330, mais ou menos, milhões de toneladas ano. Imaginem se uma legislação de cavidades aprovada pelo governo brasileiro, aonde a gente vai parar com produção e aonde a gente vai ter que desenvolver novos projetos. Então, acho que a Europa tem um histórico brilhante de segurança jurídico-regulatória. A Vale investe, tem interesse em resgatar esses projetos e, no momento adequado, esteja certo que nós voltaremos e estaremos presentes para agregar valor aqui na Europa. Obrigado ao Samir. Agora nós temos uma pergunta aqui no fundo da plateia, por favor. Bom dia a todos. Eu sou cônsul honorária da Indonésia e também sou empresária no setor de mineração. E não tem como a gente falar de transição energética sem falar de mineração. E o governo da Indonésia vem adotando políticas públicas muito consistentes para restringir a exportação de minério bruto e posicionar o país em uma cadeia de maior valor agregado. Essa é uma pauta global e os minerais críticos estão no centro da transição energética. No caso do Brasil, eu gostaria de ouvir tanto do deputado Elmar Nascimento, representando o Congresso Nacional, tanto do SAMIS, com a Vale, sobre como o país pode avançar em políticas públicas que incentivem a verticalização e a industrialização dessa cadeia mineral, tirando o Brasil da posição de exportador de matéria-prima e colocando como protagonista de inovação, tecnologia e geração de valor. Obrigado pela pergunta, e muito apropriada, porque a Indonésia é um dos países onde a Vale atua. Estamos presentes e temos uma das maiores jazidas do mundo em desenvolvimento. Estamos atentos, e aqui a gente tem que lembrar de novo, desculpa eu voltar na questão da alocação de recursos. Hoje, a Vale, como eu comentei, ela tem o minério de ferro de maior alto teor do mundo, e o nosso foco de descarbonização é trabalhar com produtos de excelência, um portfólio flexível. Qual é a nossa competição? E dentro da minha atribuição, da minha responsabilidade, também se encontra a questão de transporte transoceânico. Quem é meu grande competidor? Austrália. Em quanto tempo a Austrália chega na China com um navio? 7 dias? Quanto tempo demora um navio para sair do Brasil e chegar na China? 20 dias? Como é que você fecha o gap desse custo, dessa competitividade? Então, eu tenho que distribuir minério de alto teor e executar projetos de blending ou de pelletização, trazendo os clientes de siderurgia para países como Índia, mundo árabe, Indonésia, onde eu tenha recursos, infraestrutura e, acima de tudo, segurança jurídico-regulatória para fazer os investimentos. Então, nesse momento, o que nós olhamos como Vale é desenvolver os mega hubs em parceria com a indústria siderúrgica, investindo em tecnologia. O grande produto da vez hoje é o briquete, pela própria função de mineração a seco e mineração circular, onde a gente não usa mais água e não usa mais barragens de rejeitos, e estamos já numa reta final de descaracterização de todas as barragens da Vale. Já ultrapassamos 60% de descaracterização das barragens. Então, em relação à Indonésia, é um país importante, é um país onde a Vale, junto com o governo, pretende investir, não é novidade. Se vocês tiverem a curiosidade de se aprofundar nas demonstrações financeiras da Vale, lá está detalhadamente descrito qual é o cronograma de investimentos e qual é o norte que nós temos hoje.
Então, Indonésia, sem sombra de dúvida, é uma jurisdição que nos interessa e esperamos investir em breve. Agradecer também a pergunta para dizer que essa discussão a respeito dos minerais críticos ela é muito recente, muito incipiente no âmbito do Congresso Nacional. Mas o ambiente do Congresso, sobretudo das últimas formações, que se mantém um Congresso que é absolutamente liberal com relação a políticas econômicas, nós temos um ambiente absolutamente fértil no sentido de ajudar a poder dar segurança jurídica aos investimentos, e com minerais críticos não será diferente. A partir de iniciativa do empresariado, que conhece mais a fundo, nos trazer esse tema para que a gente possa trazer essa discussão no âmbito do Congresso Nacional, estabelecendo pontes que deem aos empresários, aos países que queiram investir no nosso país, todas as condições que lhes dê segurança jurídica com relação a poder fazer investimentos consistentes. Muito obrigado ao deputado. Agora temos mais uma pergunta aqui da plateia, ao final, por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Marcelo, eu sou advogado. E aí, acompanhando até uma palavra que o deputado Elmar colocou, sou do Nordeste também, sou do Rio Grande do Norte, e assim como a Bahia, somos um grande produtor de energia renovável. Sendo que estamos passando por um problema, aí, na verdade, acredito, de infraestrutura, em relação à questão de como fazer o escoamento dessa produção. E aí a gente estamos tendo vários interrupções quanto à questão da produção de energia renovável, principalmente na costa do meu estado, e está gerando uma interrupção dos investimentos que estão acontecendo tanto para o mercado livre quanto para o mercado regulado, que vem defasando a questão da criação de empregos. E aí, também já visitei muito o estado da Bahia para outros projetos, que eu trabalho com a parte de fundiário. Gostaria de perguntar para o deputado se existem políticas quanto a essa questão da transmissão efetivamente, porque estamos tendo uma grande produção, temos projetos entabulados que estão interrompidos pela a falta de possibilidade de transmissão. E o governo federal, o organizador nacional do sistema, tendo que suportar essa questão desse custo quanto à produção e sem poder fazer uso aí da energia que podia ser para essa questão em especial das novas tecnologias dos data centers. Meio que o governo tem incentivado, de um lado, o investimento da iniciativa pública, da iniciativa privada, com relação às energias renováveis, que criou uma capacidade de geração de energia, mas a demanda está no Sudeste. Só que essa conta da linha de transmissão vem para o consumidor brasileiro. E o governo nenhum quer, no ano que antecede a eleição, aumentar essa conta de energia. Ao contrário, o Ministério de Minas e Energia tem feito de tudo para poder fazer políticas públicas no sentido de segurar isso aí, o que limita a possibilidade de investimentos, porque essa formatação está errada. No final de contas, o consumidor brasileiro inteiro tem arcado com essa conta de investimento. Isso precisa ser tratado de uma forma mais racional, do ponto de vista de todos os tipos de investimento. Tem que estar um pouco harmonizado. Há uma falta de planejamento em que o Ministério das Minas e Energia sabe o que foi que autorizou, sabe o que é que o BNDES financiou, sabe o que é que está sendo construído e não faz a contrapartida necessária a que você tenha as linhas de transmissão para poder fazer esse escoamento. Eu não vejo outra saída se você não, ou você onera o consumidor fazendo crescer a conta de energia para poder fazer esse investimento, ou você vai ter que partir para o orçamento público, tirando de outro lugar, não tem outra saída. Obrigado, deputado. Temos mais uma pergunta aqui da plateia. Ao lado, por favor. Bom dia, pessoal. Luiz Fernando, do Grupo ON. Quero fazer uma pergunta para o secretário, Juliano. Nos últimos 2 meses, a gente recebeu 3 pareceres de acesso, junto com a ONS, para a construção de 3 data centers, hyperscales, da nossa companhia. Vão ser 15 bilhões em investimentos no estado do Rio de Janeiro. E eu queria saber como que o estado do Rio de Janeiro está se preparando para isso. Bom, eu vou reforçar isso, eu já disse aqui, todo tipo de incentivo que os estados dão, a gente fala confasá-los. A gente tem que ter um ok unânime de todos os demais estados para poder conceder qualquer benefício fiscal que a gente está batalhando no estado do Rio de Janeiro para poder apoiar essas iniciativas.
Nós já tivemos uma proposta há um mês atrás no Rio Grande do Sul. Essa proposta está em estudo porque ela dizia respeito a especificamente um estado e nós decidimos em conjunto que isso deveria ser feito no âmbito de um plano nacional de desenvolvimento. A gente entende que alguns estados, naturalmente, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, o próprio Ceará, tem um potencial latente para poder receber esses data centers. O próprio Ceará já recebe lá, você deve saber disso, tem lá um projeto gigantesco. E os outros estados não querem ficar para trás, naturalmente. Agora, qualquer discussão disso precisa, para evitar uma guerra fiscal, ser discutido quais serão os incentivos a ser dados. O Rio de Janeiro está trabalhando, como eu coloquei para todos aqui, numa proposta crível, onde a gente consiga incentivar o setor, instalação desses equipamentos, se nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de aquisição de equipamentos internos para esses data centers, não só infraestrutura, construção, nada disso, mas principalmente os equipamentos tecnológicos. Agora, isso precisa ser discutido e aceito por todos. Como eu coloquei, nós temos um potencial energético gigantesco de gás no Rio de Janeiro e é isso que a gente quer incentivar, a utilização dessa matriz energética para poder fazer instalação cada vez maior de data center no nosso estado.